minha gente, passado então os dias de carnaval, chegamos à quarta-feira de cinzas, né? Nós já tivemos diversas celebrações, missas pelo Brasil afora. Aqui em Linhares também não foi diferente. Acontecem missas também na noite desta quarta-feira. E eu converso aqui com o padre Maurício Cordeiro Fornaciari, falando um pouquinho da campanha da fraternidade deste ano e, claro, também sobre a quaresma, esse período de 40 dias aí. Tudo bem, padre Maurício? Tudo bem, Cláudio, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham através da Rede Sim. Padre Maurício, passado então o período do carnaval, nós temos tradicionalmente esse início da quaresma que começa exatamente com a quarta-feira de cinzas, né? Cláudio, eu acho que é interessante a gente poder compreender a quaresma, ela é em função da Páscoa. É bom só para a gente entender que o projeto de Deus começa justamente com um propósito de resgatar o povo que vivia na escravidão. Aquele projeto do livro do Êxodo. Então, quando eles passaram durante um tempo, as coisas foram acontecendo, 40 anos, o número, eles chegaram à Terra Prometida e a partir daquele momento, todo ano, eles comemoravam, eles celebravam a vitória, que era justamente a vitória da vida, ou seja, é o resgate da vida, é a festa da passagem da morte para a vida. E aí o nome Páscoa. Os 40 dias que a igreja celebra, que a igreja propõe, né, que o fiel siga ali com jejum, a esmola, a abstinência, enfim. Lembra também os 40 dias de Jesus? Exatamente, porque Jesus é um pouco comparado com o novo Moisés, né? Assim como Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão, Jesus vem na perspectiva, logo após do Jordão, do batismo, ele então é dirigido para o deserto pelo Espírito Santo durante 40 dias, onde vai ser tentado, testado, né? E ali então as tentações do mundo, como todos nós somos, e ele então vence, né, essa tentação e depois ele vai realizar o projeto que a gente chama Semana Santa, especialmente o Tríduo Pascal. Quinta, sexta e aí o sábado, aleluia, e domingo, que aí nós celebramos justamente esse contexto. A quaresma em função dessa festa do Tríduo Pascal, ou seja, tudo em função, porque a vitória de fato é real, ou seja, Deus é o Deus da vida, não o Deus da morte. Ou seja, começando agora, o ápice é lá na Páscoa, né? Exatamente, por isso que nesse período da quaresma, começando hoje na quarta-feira de cinza, porque cinza, Cláudio, a cinza, lembre que somos pó, né? Que da nossa fragilidade humana, somos pó, mas não seremos reduzidos ao pó. Quer dizer, é justamente aquele símbolo que é colocado na nossa cabeça, tem como sinal de conversão, tanto é converter-vos e crede no Evangelho. Aí vem a proposta da quaresma, que é penitência, jejum e oração. Não é só oração, porque senão ficaria vazio. Oração, ação, e aí vem dentro do contexto o lançamento da campanha da fraternidade, justamente lançado na quarta-feira. Bacana, por falar em campanha da fraternidade, nós vamos colocar na tela aí o tema da campanha deste ano. A igreja retoma a questão social, né, padre Maurício? Exatamente, sempre, desde 64, ela sempre traz tema nacional, de interesse nacional. Né? Lembra da questão meio ambiente, agora, ela sempre nesse projeto. Por quê? Fraternidade, é bom que leia bem, e políticas públicas. Não tem nada a ver com aquela política partidária. Aí tem a ver com a política que tem o nome do grego, né, polis, quer dizer, significa então bem comum, polis, né, cidade, lugar de cidadão, ou seja, política no sentido do bem comum. E isso que nós fazemos e devemos fazer, aliás, todos cristãos, se diz que crê em Cristo, tem que ser sal e luz do mundo. E aí tem a questão da paz e da justiça. Então, por isso que o tema é um tema a nível nacional, e aí tem o tema de Isaías, né? Paz e justiça. Exatamente. E aí a igreja vai trabalhar em 3 frentes, como todo mundo já conhece o método da igreja. Ver a realidade, né? Como é que as políticas públicas, se ela está cumprindo a determinação da própria Constituição, que nós temos lá, né, o capítulo lá, 5, todos são iguais, todos têm o direito, saúde, educação, né, especialmente a população que mais necessitam. Depois vem um julgar, no 2º capítulo, julgar a partir da palavra de Deus. E depois então vem o agir. Então, ver, julgar e agir. E é uma proposta para toda a sociedade brasileira. Aqui é uma campanha da fraternidade, é coordenada, tá bom, pela CNBB, mas o projeto, a CNBB, a igreja, não tem nenhuma pretensão que seja uma coisa dela, não. É para a sociedade. O interessante é que isso ocorre lá na comunidade, né? Na base, né? Nas 120 mil comunidades no Brasil, ou seja,
mais ou menos 120 ou 130 mil em todo o Brasil. É uma campanha que é feita em todas as instâncias desse país, justamente para convidar ao senhor e à senhora, ao jovem, a todos, para que possa mergulhar dentro desse tempo favorável que chama Quaresma. A Quaresma é um tempo de quê? Penitência, reconciliação. É um tempo de purificação. E aí nós precisamos voltar à nossa ação, como diz o profeta Joel, diz assim, Joel 2, 12, 18, ele diz assim, voltai para mim, ou seja, voltai para mim de todo o seu coração, rasgai o coração e não a veste. É muito profundo isso. Ou seja, então você tem a oportunidade de aprofundar a fé diante da palavra de Deus e se perguntar, tem sido um bom cristão? Porque ser cristão, Cláudio, é ser sal e luz. Então, e isso nós temos que recuperar, porque não é uma questão de religião. Cristãos são todos aqueles, como o país é mais de 88%, chamado um país que crê em Deus, mas não são com palavra. E a campanha quer trazer esse tema para reflexão, para que você que paga imposto, para que você que é cidadão, possa entender e cobrar. Para onde vai nosso dinheiro de imposto? Para que serve imposto? Imposto serve para a garantia de saúde, educação, segurança, para o investimento no próprio povo e de modo especial ao povo mais necessitado. Então aí não é uma questão ideológica, é uma questão de justiça e aí de caridade, não é de assistencialismo, mas é uma caridade para resgatar e devolver a dignidade para o ser humano. Foi o que Jesus fez. A vida toda Jesus passou recuperando o ser humano, colocando o ser humano no seu lugar, porque o ser humano, ele é o centro de qualquer nação. Então nós temos que pensar, e aí temos que ficar atento, porque a questão da corrupção, né? O que acontece no país é muito triste, porque um dinheiro que deve ser investido em escola, e eu espero que a gente tenha escola boa, tempo integral, porque a escola dá oportunidade para o teu filho, Cláudio, para todos, para que todos transforma, né? Transforma, porque é o grande instrumento que nós temos. Padre Maurício, a igreja sempre bateu nessa tecla, a questão do envolvimento dos católicos, né, nessa questão da política, no sentido mesmo de engajamento, de buscar a questão social, do equilíbrio da justiça e tudo mais. A gente está vivendo aí o período da reforma da Previdência, que tanto se fala, e tem grupos aí reclamando que, olha, muita gente vai ser prejudicada. É o momento mesmo da população, das pessoas engajarem e buscarem seus direitos. Cláudio, você veja, nós estamos aqui na TV Sim e nós conhecemos, veja que uma mentira repetida torna-se verdade. Isso é um grande tristeza, porque as pessoas escutam coisas na internet rapidamente e joga por aí, as pessoas começam a divulgar e nem se pergunta qual é a profundidade, qual é a verdade. Então, é interessante que a gente agora está a história da Previdência, né? Previdência, providência, previdência, prever. Você antecipar, planejar. A Previdência é um dinheiro do nosso povo, nós que contribuímos, e ela tem que ser justa. A gente tem que ficar de olho para saber o seguinte, todos entrarão, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Militar, todos entrarão nesse sacrifício. Nessa conta, né? Porque senão seria uma injustiça. Porque você não pode tirar, você tem família, você tem 2 filhos. Se teu menino, o pequeno, está doente, você deixa o outro para cuidar desse. Exato. Então você vai sempre cuidar daquele que é mais frágil. E aí temos que ficar atento se o sistema vai ser de igualdade. E aí que nós temos que ficar atentos e ficarmos acompanhando, porque vai se formar lobby, grupos para poder se proteger, e as grandes aposentadorias, que é o que é bom que se diga isso. Não querem abrir mão, né? Porque 70%, se eu não me engano, né, recebe até 1.500, uma coisa assim. Então nós temos que ficar atento para não ficar aí naquela história da ingenuidade. A reforma é necessária, quando você faz reforma na sua casa, você diz assim, vou reformar para melhorar para todos. E é justamente isso. Tem que ser para todos. Né? A gente tem dúvida, eu tenho dúvida se de fato todos entrarão. Se essa reforma é para todos. Se é para justamente fazer com que a justiça seja de fato para todos.
Fica de olho, hein, gente. Vamos ficar atentos. Tá aí a oportunidade, né, para a população acompanhar e ver de perto. Eu quero agradecer ao Padre Maurício. Padre Maurício, então ao longo desses próximos 40 dias nós vamos ter assim, um tempo forte mesmo, né? Tempo favorável. Todo tempo é tempo de amar, é tempo de perdoar. Mas quando a gente fala assim, tempo favorável, é a oportunidade que nós temos. Se você olhar um pouco a própria liturgia, né, você vai vendo que esses 40 dias é para que a gente faça um grande retiro. Na verdade, isso é um retiro no sentido que eu posso me colocar, eu posso olhar, como diz Jesus, olhar para dentro, né? Voltar em seu coração, rasgar em seu coração, no Everest, que a gente possa fazer uma bela reflexão e se perguntar: tem sido cristão de verdade? Tem contribuído com a caridade? Tem sido solidário? Ou realmente eu estou utilizando as coisas como nome de cristão, de aparência? A Quaresma é para tirar essa máscara. E vamos aprofundar, porque é muito belo quando você serve com alegria. Tá certo. Obrigado, Padre Maurício, pela presença. A você que nos acompanha pelo canal 16.1 em HD, obrigado pela sua audiência de sempre. Continue nos mandando mensagem, interagindo conosco pelas redes sociais, facebook.com/TVC Linhares. Reveja também essa entrevista no nosso canal no YouTube. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.